Nossa, que Tá dando sim, pra entender nada. bons pontos. Bons Adorei, pontos. falou tudo. Hilda falou tudo. Cara, é muito legal que o Genjutsu do Itachi transformou o Kakashi num personagem 2D, sendo que ele já era 2D. Verdade. E essa vai ser a introdução antes da vinheta. E aí, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra. E aí, gente, sejam bem-vindos para o 5º episódio do OVN Flashback. Eu sou a Mari, yo. Eu sou a Gabi, eu... Eu sou o Ale, e na moral, alguém me explica aí como é que funciona o enredo de God of High School, que eu achei que era só porrada, eu não entendo nada. Que é isso? Isso é um anime? Sei lá, é um manhwa. Cara, gente, é impossível entender as adaptações de manhwa. Porque manhwa é tipo mangá, só que de coreano. Aí os negócios de desenho mais bonitinho e tal. Só que, gente, cara, é impossível entender a lógica que eles fazem um bagulho tão corrido que você não entende o que tá acontecendo. Ó, o anime, ele começa... Isso é um torneio de lutinha de escola, tá ligado? O pessoal vai sair só no soco entre as escolas, na moral, o pessoal pratica a luta. Beleza. O anime acaba com o cara, ele é uma reencarnação do Sulkong, enfrentando um cara que é a reencarnação de uma raposa de 9 caudas pra poder salvar o mundo e que não sei o que não sei o que lá. Aí, pô, a gente fica meio perdido, né? Eu não entendi nada. Entendi. Muito bem, Alexandre. Eu Já não começamos entendi, bem. não, então me explica. Começamos bem. Eu já vou começar esse episódio nas nossas redes sociais, porque tem gente que não escuta até o final, e aí eu fiz essa mudança aqui estratégica. Nas nossas redes sociais, @podflashback no Instagram, Twitter, Facebook, sigam a gente lá, por favor. A minha é @marimmp_. A minha no Instagram é ale.magnoa e a minha no Twitter é ale.podflashback e ale.magnoa. A minha é @cacau60 no Twitter e @cacau60.jpg no Instagram. E, pô, tem o e-mail do podcast que eu nunca sei falar. Fala aí, Mari. O e-mail do podcast é falecom.podcastflashback@gmail.com. E se vocês quiserem mandar jobs, mandar uma teoria, mandar alguma coisa que vocês querem mais trabalhada por e-mail, vocês podem mandar, que a gente olha assim antes de gravar, então vocês podem ficar à vontade, mas principalmente mandem jobs. Preciso trocar de emprego, gente. Obrigado. Bom, como vocês já leram no título, hoje a gente vai falar sobre o Jiraiya. A gente vai fazer um especial sobre o Jiraiya, porque o que acontece entre a primeira fase das batalhas e a segunda fase das batalhas é pouca coisa. E como o Jiraiya é apresentado nesse meio aí, a gente resolveu fazer um especial sobre o Jiraiya, que a gente também já tinha falado que ia fazer no segundo episódio, eu acho, se não me engano. Como esse episódio vai ser especial Jiraiya, a gente não vai dividir eles em quadros hoje. A gente vai só falar sobre o Jiraiya porque é um episódio especial. Aí a gente fez esse esqueminha, só pra vocês poderem entender. Quem tava esperando a hora do banho tá ferrado, que essa semana vai todo mundo ficar sujo. Sem banho pra galera. E eu queria deixar claro que, assim, rolou uma treta no Twitter na semana passada envolvendo Jiraiya. E a gente já tinha planejado esse tema sobre o Jiraiya desde que a gente começou o podcast. A gente já tem tema planejado até junho. Olha, já planejou conteúdo até junho, porque hoje o amadorismo não venceu. E a gente queria dizer que a gente não tá querendo se promover em cima de treta, até porque a gente acha isso muito feio. Então, o tema de hoje já estava escolhido, não tem nada a ver com a treta, só pra vocês ficarem sabendo. Dito isto, a gente entende que o Jiraiya, ele tem... a figura do Jiraiya tem sérios problemas relacionados a assédio. A gente não quer passar pano pra isso aqui. A gente não concorda com essa postura dele. Inclusive, eu, quando assisti Naruto pela primeira vez e apareceu o Jiraiya, eu tive grandes dificuldades de gostar dele no início, porque ele me despertava grandes gatilhos. Mas conforme a história foi passando e ele foi se tornando um pai pro Naruto, é muito difícil você não se apegar a ele, né? Então, assim, você não vai deixar de gostar do Jiraiya por causa disso. Mas também a gente tem que entender que esse debate é, sim, importante. E a gente precisa, sim, falar sobre isso. Até porque várias coisas erradas em filmes, séries, coisas que eram aceitáveis no passado, hoje em dia não são. E isso foi mudado através do debate, isso foi mudado através do diálogo. Então, o diálogo e o debate é sempre importante. A gente tem que falar sobre isso, sim. Mas entendendo que não é por causa disso que você precisa necessariamente odiar o personagem, ou você tem que odiar todo mundo que odeia esse personagem. Não é bem assim. A gente precisa saber separar as coisas.
O problema é que no Twitter, quando teve aquela treta, tava tendo uma discussão de que você não pode gostar do Jiraiya por causa dessa problemática dele, né? E aí eu tava conversando com o pessoal, né? Falei mais coisa infeliz, fiz uns pontos infelizes. Mas quando eu tava conversando com o pessoal, eles estavam falando que o problema não é nem gostar do personagem. O problema é que as pessoas que gostam do personagem muitas vezes não entendem a problemática dele, entendeu? Tipo assim, a gente entende que é um alívio cômico, mas exatamente esse é o problema. É um alívio cômico a Tsunade batendo no Jiraiya, é um alívio cômico o Jiraiya espiando mulheres. Só que a problemática está no Jiraiya. Mas você pode gostar do personagem, a gente também não deveria resumir o personagem somente a problemática dele. E assim, a gente não vai falar muito sobre isso aqui, porque o que a gente vai fazer aqui é basicamente falar sobre a vida do Jiraiya, né? O que ele fez como ninja, como sensei, como amigo do Orochimaru e tal. E isso não se encaixa, essa questão do assédio não se encaixa muito no que a gente vai falar hoje. Mas a gente achou importante falar, dar esse parecer, só pra vocês entenderem que, assim, isso tem que ser discutido sim. Eu acho que todas as críticas que foram feitas válidas. Algumas foram feitas de forma meio escrotas, né? As pessoas não sabem muito bem conversar na internet. Mas acho que todas as críticas são válidas, as pessoas precisam conversar, porque é só assim que a gente muda as coisas, né, gente? Mas como esse não é o foco no momento do episódio, a gente não vai entrar muito nessa questão. A gente pode conversar sobre isso melhor no Twitter, depois, se vocês quiserem, a gente pode abrir um debate sobre isso. Mas a gente queria só dar um parecer para vocês entenderem que a gente não quis passar pano, não tá tentando passar pano em momento algum, mas, enfim, não cabe muito falar sobre isso nesse momento, certo? Sim, Dona Maria. Tá bom. Então vamos começar a história do Jiraiya. O Jiraiya, acho que a maioria já sabe disso, mas ele é baseado num conto chamado Conto do Jiraiya, que é uma lenda japonesa lá do século XIX, que é basicamente sobre um homem que conheceu um sábio, que ele vivia no Monte Myoko, e ele ensinou a magia dos sapos pro Jiraiya. E nessa história também existe a Tsunade, que é a princesa das lesmas, assim como a Tsunade do Naruto, e existe o Orochimaru, que também pratica a magia das cobras, assim como o Orochimaru do Naruto. Então, acho muito legal, assim, que já começa toda a construção de personagem do Jiraiya, assim como da Tsunade do Orochimaru, já vem dos contos japoneses, já vem do folclore japonês, que é uma coisa que a gente já tinha falado também. O Kishimoto, ele tem muita referência em relação a isso, né? O anime, ele é muito bem construído no sentido dos resgates à cultura japonesa e tal. E aí, voltando pro Jiraiya de Naruto, o Jiraiya, inicialmente, ele era um ninja meio desmotivado, sem objetivo, né? Inclusive, é até interessante que ele não é ele é um dos ninjas que não tem passado triste. Diferente do Orochimaru, que perdeu os pais. Inicialmente, ele era um ninja absolutamente desmotivado. E quem dá um objetivo pra ele, inicialmente como ninja, é o Hiruzen, quando ele apresenta o jutsu de invocação pra ele. E o que move o Jiraiya inicialmente são motivos até bem fúteis. Ele só quer impressionar as mulheres e ele quer rivalizar com o Orochimaru. E ele só muda isso quando ele vai pro Monte dos Sapos. E aí ele começa a treinar o modo sábio. E aí depois disso ele recebe a profecia. Cara, e tipo, esse começo do conto do Jiraiya, vale a pena citar duas paradas. A primeira é o feeling que tinha do time, provavelmente devia ser o time 7, eu não sei o número, mas é sempre a mesma coisa. O Kishimoto, ele não tem muita criatividade para criar dinâmicas de equipe. Ele fala, já que são os antecessores, vamos só repetir mesmo. A menina gosta do emo e o imperativo gosta, tudo um triângulo amoroso sempre. Mas saindo dessa parte, a outra parte que eu gostaria de citar é que, tipo, o Hiruzen, ele dando esse meio que motivo pro Jiraiya, que o Jiraiya só precisava... Ele sabia que o Jiraiya era uma boa pessoa, um bom ninja, ele tinha potencial, mas precisava do motivo. E esse jutsu de invocação que ele ensina pro Jiraiya é o mesmo jutsu que o primeiro jutsu que o Jiraiya ensina pro Naruto. Sim, é verdade. Vale a pena essa parada desse passe do bastão. Depois disso, ele vai pro Monte dos Sábios, né? E o sábio, aquele grande sábio, que é o mais sábio de todos e o mais velho de todos, apresenta a profecia pro Jiraiya, que ele diz que o Jiraiya viraria um grande ninja, viajaria pelo mundo escrevendo e teria um discípulo que traria muitas mudanças pro mundo. Essas mudanças poderiam ser uma grande estabilidade e uma grande destruição pro mundo. Depois disso, ele começa a viajar ao mundo para tomar a decisão certa. E eu acho muito interessante nisso que o que acontece com o Jiraiya basicamente é um retrato do que acontece na vida mesmo, em situações de guerra, em que ele vai conhecendo várias pessoas que têm opiniões diferentes sobre a guerra, visões diferentes sobre a guerra,
E ele busca em cada uma dessas pessoas quem seria o revolucionário que ele deveria guiar. Então ele encontra pessoas que acham que a guerra seria vencida através da educação, o que eu acho incrível. Eles tocam nesse ponto, esse ponto da educação, que é importantíssimo. O Kishimoto não deixa isso de lado. Ele encontra também um homem que acha que a guerra vai acabar através da oração, de você só ficar rezando. Eu acho interessante isso, que o Kishimoto ele consegue entregar nesse pequeno arco, né? São só 3 episódios, visões diferentes sobre como as pessoas acham que a guerra deveria terminar. E como também ele acha que as pessoas encaram a guerra, sabe? E, tipo, ele encontra lá quando ele tá num bar, ele conhece um cara, começa a tomar bebida com ele antes do cara da educação, do Mr. Enem, que ele meio que só tá frustrado. O Jiraiya, tipo assim, tinha a grande perspectiva que ele era uma pessoa revoltada com a condição atual. Beleza. Aí ele meio que tipo, chama o cara pra beber e pô, fala aí. Que ele acha que tem alguma coisa boa pra tirar daquilo. E ele acaba descobrindo que é só um cara revoltado da vida. Não adianta nada você só reclamar do sistema se você não tem nenhuma proposta para aquilo. Só que aí a Segunda Guerra começa a ficar pior, e aí o Jiraiya tem que voltar pra Konoha pra ajudar na Segunda Guerra. E ele com a Tsunade e o Orochimaru lutam contra o Hanzo, e aí que eles ficam conhecidos como ninjas lendários, porque eles conseguem sobreviver ao Hanzo, que era muito apelão. Fazer uma pergunta aqui, Deival, que levantar um questionamento. Vocês acham realmente que o Hanzo ele é tão apelão? Eu acho que não. E vocês? Pô, Cara, cara, eu ele acho tem que um todo veneno. o arsenal dele de veneno é bem apelão. E o problema também é que o Hanzo, ele, como o cara da Vila da Chuva falou, ele era um cara extremamente cauteloso, sabe? As pessoas não chegavam perto dele. Mas sei lá, eu acho que deram muita coisa pro cara, tá ligado? Tipo assim, você é o lendário, o cara que vai falar que os caras é lendário, tá ligado? Eu não achava que ele era, tipo assim, tão assim, não. Não, mas eu acho que aquela cena ali foi uma divisão do Hanzo com os Sanins, né? Não lembro. Acho que porque tinha várias pessoas mortas ali. Várias pessoas da divisão do Sim. Hanzo tinham morrido também. Não foi o Hanzo sozinho. O Orochimaru, o Tsunade e o Jiraiya, eles mataram várias pessoas. Eu acho que eles ganharam mais essa parada de Sanis lendários por causa das invocações e da chamativa que eles faziam na guerra, tá ligado? Porque, pô, mano, todo mundo guerreando lá, várias funais, espadinha. Os caras invocam sapo, cobra gigante, lesma. Eu acho que também é uma arrogância aí do Hanzo, né? Porque o que ele fez foi basicamente: vocês conseguiram matar várias pessoas do meu esquadrão e vocês quase chegaram perto de me matar, então eu vou considerar vocês como lendários. Porque pra lutar comigo tem que ser lendário, né? Ralé não. Exatamente, isso que eu falo, tipo assim, porra, será que o cara é tudo isso, toda essa banca que ele tava botando? Foda, né? Assim, ele rivalizava com a Tio. Você acha a Tio grande coisa? Eu acho. Na verdade, eu acho ela muito boa. Não, sim, é um bom ponto. A tia é uma idosa que eu respeito bastante. Aí, boa, finalmente idosos sendo valorizados nesse podcast. Agora eu tô gostando, o episódio vai ser bom. Tô me redimindo com a comunidade sênior. Daqui a pouco você vai estar falando bem do conselho lá dos Kage. Não, isso aí não. Dos Kages? Você tá falando dos conselheiros de Konoha? Não, dos Hokage, dos de Konoha. Jamais, esses daí jamais. Esses aí são os únicos personagens que têm meu ódio. E é nessa hora que eles encontram Yahiko, Kono e Nagato, que pelas minhas contas, pode ser que eu esteja errada, já que eu sou de humanas, mas pelas minhas contas eles tinham por volta de 8 anos aí, e o Jiraiya resolve continuar em Amigakuri para poder cuidar deles. Só que inicialmente o Jiraiya não tinha plano de treinar eles, né? Ele só queria ficar lá para cuidar das criancinhas órfãs. Só que quando ele vê que o Nagato tem o Rinnegan, ele resolve treinar eles para eles poderem se proteger e proteger o Rinnegan também. Isso é uma parada que eu já vi muita gente falando, que é se o Jiraiya foi responsável em deixar as crianças e voltar, já que o Nagato tinha o Rinnegan. Mas eu acredito que na época ninguém sabia muito bem o que era o Rinnegan. Ninguém tinha visto um Rinnegan. Era meio que uma lenda, né? Então, eu acho que o Jiraiya não tinha noção do quão poderoso era o Rinnegan, senão eu acho que ele nem teria deixado eles sozinhos. Cara, eu acho que o Jiraiya, de certa forma, eu gosto de associar algumas decisões do Jiraiya e da Tsunade a apostas mesmo, sabe? Porque ele tava muito certo de que o Nagato ia trazer a paz ao mundo. Então, tipo assim, se o Nagato já tava no caminho dele, ele fez o que ele pôde, ele treinou o Nagato, ele já tava certo que o Nagato ia trazer paz ao mundo sem ele precisar fazer nada, porque a profecia falava, se você treinou certo, não se preocupe, porque ele vai fazer a decisão certa. Então ele não queria tirar, o Nagato ele queria usar o Rinnegan pra trazer a paz pra Amigakuri.
Então ele queria confiar no Nagato. Acho que isso é o princípio de um sensei. Você tem que confiar no seu aluno. Todos os senseis do Naruto confiaram nele. Se isso não acontecesse, o Naruto não teria feito metade do que ele fez. Sim, eu concordo, mas é que eu fico também na dúvida que, tipo assim, nem o Sasuke pode ficar em Konoha por causa do Rinnegan, entendeu? É um poder que as pessoas matam e morrem por causa desse poder. Então, acho que, tipo, deixar uma criança sozinha, deixar 3 crianças, né, sozinhas, com um poder tão grande, eu acho que ele não sabia a dimensão do Rinnegan, entendeu? Deixar 3 crianças sozinhas numa zona de guerra ainda. Não foi falado isso, tem que ser falado isso. Se o Orochimaru matasse os 3 ali, não ia ter destruição de Konoha, não ia ter Quarta Guerra, acabou o plano do Madara, não ia ter Kaguya. Tem que ser falado que o plano de matar o bebê no passado quase aconteceu em Naruto. O atitude do Orochimaru não é tão repulsivo assim se for para analisar. Alexandre, você se perdeu total no personagem agora. Que você criticou o Tobirama semana passada. E agora você está dizendo que se o Orochimaru tivesse matado as crianças, tudo teria sido resolvido. Você parar pra pensar que o Orochimaru ia matar o chefe dele? Porque o Nagato virou o chefe dele, né? O mais curioso é que o Nagato provavelmente lembrava dele e ele não guardou muito rancor em relação a isso, eu acho. Ah, guardou. Só que ele ficou na dele. Ele falou, pô, vou usar essa cobrinha aqui, mas, pô, filha da... Ele xingava o Orochimaru, ele falava mal do Orochimaru pros outros Akatsuki nas reuniões de pauta, nas reuniões mensais. Por que você acha que o Orochimaru nunca foi funcionário do mês? Imagina, ele chegou pro Itachi, aí tá, se precisar de alguém pra dar uma juntada e moer esse cuzão, só falar. E também é o Jiraiya que passa a filosofia pro Nagato de que a paz é entendida através da dor. Só que o Nagato, ele meio que distorce um pouco esse ensinamento, coitado. O jovem, ele tem uma certa dificuldade de entender o que o velho fala. Pode-se falar que o Nagato ele nunca amadureceu, se vocês pararem pra pensar. Tipo, ele sofreu tanto que ele não chegou a amadurecer. Porque ele fala que, tipo, através do amadurecimento, você entende a dor e através disso as pessoas conseguem encontrar paz. Elas veem que a dor não é bom e vamos se unir. Ele distorceu aquilo tanto, ou ele amadureceu demais. Ele chegou a um ponto de um Deus, falando, então vai todo mundo se fuder pra entender que brigar é errado. Igual quando sua mãe passa, se você faz merda, aí sua mãe pega o chinelo e fala, passa. Não, passa. Quem você leva aquela chinelada na nuca quando você tá passando, você aprende pela dor que aquilo é errado. Então acho que o Nagato, no fundo, ele é só o papel da mãe com o chinelo, falando pra gente passar. Não, mas agora vamos fazer uma reflexão aqui. Na vida real, a verdade é que a filosofia do Jiraiya, até hoje, que eu esteja entendida, é só uma utopia. Ninguém falou, tô triste, tô sentindo dor, vamos virar amigas, vamos parar de fazer guerra. Na vida real, a filosofia do Nagato faz 1000 vezes mais sentido do que a do Jiraiya. Então, quem que é mais maduro que quem aí? Você não fala mal do meu pain, não, entendeu, Alexandre? Óbvio que não, cara. E se você parar pra pensar, teve 3 guerras na vida real e ninguém aprendeu que é errado. Não teve Terceira Guerra Mundial, não, esquece. Você só teve 2 guerras. Ih, meu Deus. Nunca aprendeu. A Terceira Guerra vem aí, hein? A Lei previu. Previ desde já nesse podcast. Eu acho que nem a filosofia do Jiraiya, nem a filosofia do Pen são 100% cabíveis na vida real, mas eu acho que a do Pen é mais realista do que a do Jiraiya. Eu acho que não. 2 guerras estão aí pra provar que não é bem assim que a banda toca. 2 guerras, né? Agora você aprendeu que é 2 guerras. Corta aquela parte, finge que eu não falei que era 3. Não vou cortar, não vou cortar. Eu quero que todo mundo fique sabendo. Professores de história. Droga. Olha as fake news sendo espalhadas pelo Alê aqui. Pra mim, a Terceira Guerra ela aconteceu e ninguém sabe. Ela foi a Guerra Secreta, Secret Wars. Entendi. Fonte, vozes da minha cabeça. Aliás, tem uma bagunça temporal aí, porque não fica muito claro quando foi que o Jiraiya treinou o Minato. Alguns lugares dizem que, alguns sites e tal, dizem que os primeiros aprendizes do Jiraiya foram Yahiko Konen e Nagato, e outros dizem que foi o Minato. Faz mais sentido que seja o Minato, porque o Minato, pelas contas que a gente fez, é mais velho do que o Nagato. Só que não se sabe exatamente em qual época da vida do Jiraiya que ele treinou o Minato, né? Fica essa dúvida. E quando o Jiraiya tá treinando os 3, né? Os 3 órfãos, o último treinamento que ele faz com eles antes dele ir embora, ele usa um Rasengan. Ele usa um Rasengan no meio do treinamento. E quem inventou o Rasengan foi o Minato. E o Minato demorou 3 anos pra inventar o Rasengan. Então, teoricamente,
se esse Rasengan aí não foi um furo de roteiro, ele já deveria ter treinado o Minato pelo menos durante 3 anos. Mas em que época aconteceu? Alguém sabe me dizer? Cara, ele treinou o Minato quando ele era pequenininho, né? Tipo assim, o Minato, ele ganhou fama na Terceira Guerra. O Jiraiya, ele conheceu o Nagato no final da Segunda Guerra. Eu acho que ele treinou o Minato antes de ir pra guerra e conheceu o Nagato depois. Acho que o erro talvez tenha sido colocar o Nagato como primeiro discípulo, não? Na verdade, não deixa claro que Nagato foi o primeiro discípulo, ninguém diz isso. Só que como a gente tá passando pela vida do Jiraiya aqui, ó, quando ele saiu de Konoha pela primeira vez pra ir pra viagem dele encontrar o revolucionário, eu acho que ele não era nem Jonin ainda, ele era adolescente. Aí depois ele volta pra Konoha pra poder lutar na Segunda Guerra, que é que ele luta junto com o Tsunade e o Orochimaru, e é o único momento aí que eu acho que pode ter sido quando ele treinou o Minato. Porque quando eles vão estar na Segunda Guerra, o Jiraiya já tá adulto. Só que também não deixa claro, não é falado isso, que o Jiraiya treinou o Minato nesse tempo aí. Mas pelas brechas temporais, eu acho que esse é o único momento que ele pode ter treinado o Minato. Cara, eu também acho. Eu tô tentando saber, na verdade, se o Minato participou da Segunda Guerra. Acho que não, né? Não sei qual foi o tempo entre a Segunda e a Terceira Guerra. Então, eu fiz uns cálculos aqui. Ontem eu fiquei fazendo esses cálculos. Porque é o seguinte, pelos cálculos que a gente fez, o Minato, ele é 5 anos mais velho do que o Nagato. Pelos cálculos que a gente fez de quando o Nagato morreu, quando o Minato morreu e quando o Naruto nasceu. A gente fez esses cálculos aí por alto. Se vocês quiserem, eu passo os cálculos que a gente fez no Twitter depois. Mas os cálculos que eu fiz, ele tem 5 anos a mais do que o Nagato. E aí, quando o Jiraiya vai treinar o Nagato pela primeira vez, quando ele conhece o Nagato, na verdade, ele tinha por volta de 8 anos. Também fiz essa conta, depois eu passo os dados pra vocês. Não, eu acho que ele tinha uns 12, não? Não tinha. Porque o Jiraiya fala, quando ele tá lutando com o Pain no final, ele diz que o Nagato, ele dominou todas as naturezas de Jutsu com 10 anos de idade. Se ele ficou 3 anos treinando o Nagato, provavelmente ele tinha por volta de 8 anos quando ele conheceu o Nagato. Então o Minato deveria ter 13 anos. Se ele ficou 3 anos fazendo o Rasengan, ele tinha 10 anos quando ele começou a fazer o Rasengan. E aí eu não sei, tipo, no caso Naruto, crianças com 10 anos já vão pra guerra, né? No caso, então, o Minato começou a criar o Rasengan no mínimo no máximo. No mínimo com 10 anos. Eu acho que foi o Nolan que escreveu essa parte aí com o Kishimoto, que ó, tá confuso. Assim, faz até sentido o Minato ter desenvolvido um Rasengan tão jovem, porque ele era gênio, e nesse anime, a criança com 8 anos já fez carro, já fez nave voadora, já sabe tudo. E com essa idade eu nem sabia a tabuada direito. Mas não fica claro exatamente quando foi que o Jiraiya treinou o Minato, e se de fato ele criou o Rasengan tão novinho. Não, sabe o que não bate? O Byakugou da Tsunade. Porque, teoricamente, a Tsunade já tinha o Byakugou para invocar Katsuyo, porque precisa do Byakugou para invocar Katsuyo. Só que no clássico, quando a Tsunade usa o Byakugou para curar contra o Orochimaru e o Jiraiya, o Orochimaru falou que nunca tinha visto aquele jutsu. Tipo assim, ela fica com a bandana na testa, né, quando ela tá lutando. Então a gente não sabe se ela já tava com o Byakugou. Tava pensando aqui, tipo, o Orochimaru não sabia nada sobre o Byakugou, cara. Nada. Ele chega na guerra, quando a Tsunade foi partida ao meio, na Quarta Guerra, e tava curando os outros ninjas, o Orochimaru pergunta o que tava acontecendo, porque a Tsunade não tá conseguindo curar os ninjas, e a Katsuyu tem que explicar pra ele o que era. Ele claramente não sabia nada sobre o Byakugou, entendeu? Não faz muito sentido isso, não. Eu acho que vale falar também sobre a relação dele com o Orochimaru, do porquê que ele quis tanto trazer o Orochimaru de volta e porque ele não conseguiu, que é um paralelo com Naruto e Sasuke, né? O Naruto conseguiu e o Jiraiya não. Por que vocês acham que ele não conseguiu trazer o Orochimaru de volta? Vamos lá. O Jiraiya e o Orochimaru, eles sempre tiveram uma relação, não de rivalidade, porque o Orochimaru sempre foi muito foda-se todo mundo. E foda-se o resto. Mas o Jiraiya ele sempre viu muito como família, sabe? E ele sempre teve uma admiração. Porque parte do treinamento dele era para ele conseguir superar o Orochimaru. Por mais que seja uma relação que me pareça um pouco unilateral, eu acho que o Orochimaru ele nunca, tipo assim, deixou de lado o Jiraiya, tá ligado? É muito difícil, sabe, essa parada de você deixar um amigo ir para um caminho ruim. Tanto que quando aparece a cena do flashback do luto da Tsunade, quando chega a notícia de que o Dan, acho que é o Dan,
morreu e tá lá, e o Orochimaru ele declara a sua O vontade. ninho dele. Exatamente. A gente dá pra ver a preocupação do semblante do Jiraiya e ele meio que se decide aí, pô, eu vou salvar o meu amigo. Eu acho que desde o começo ele sabia que o Orochimaru ele precisa de ajuda, mas ele não podia estar perto do Orochimaru por causa da sua jornada. E eu acho que ele sempre viu desde pequeno que o Orochimaru precisava de ajuda. Só que não tinha o que fazer, né? Nessa cena da Tsunade que você falou, é até o Orochimaru que pega o colar do Dan e entrega pra Tsunade. O Orochimaru, ele é mostrado sempre como uma pessoa fria e egoísta, mas ele tinha um lado emocional também. Inclusive, eu queria falar do Sasuke. Porque nesse episódio não tinha como falar do Sasuke, mas agora achei uma brecha. O Sasuke é uma pessoa que desperta um pouco esse lado mais humano do Orochimaru. Porque o Orochimaru, ele era totalmente frio, né, como uma cobra. Mas na guerra, ele dá uma balançada por ver o Sasuke. O Sasuke consegue dar uma balançada nesse coraçãozinho frio do Orochimaru. Através de atitudes, é interessante isso, porque o Naruto, ele converte as pessoas pelas palavras, né, pelo discurso no jutsu, e o Sasuke não converte exatamente, mas o Sasuke inspira as pessoas pelas atitudes, é o que ele faz com o Orochimaru. Na guerra, a Tsunade vira pro Orochimaru e fala: se o Orochimaru tivesse resolvido ajudar a Konoha antes, o Jiraiya não tinha morrido. Queria saber o que vocês acham sobre essa opinião da Tsunade, por que vocês acham que ela pensava assim, pra além de saber sobre as informações do Pain, né, que ele já fez parte da Akatsuki. Cara, o Jiraiya ele não tava só atrás do Orochimaru, ele tava atrás do discípulo dele. Quando o Nagato morre, ele pensa, poxa, eu não vou poder parar aqui, não vou poder seguir minha vida, eu vou ter que voltar e ir atrás do meu discípulo. O rolê do Orochimaru era uma side quest que ele levava, mas não era o motivo principal dele estar fora. O Jiraiya, ele nunca teve tempo para os seus amigos, e parte disso ele se culpa pelo Orochimaru, porque quando ele não estava na vila treinando, ele estava no sapo treinando. Então ele não tinha tempo para as relações dele, porque ele sabe que o Orochimaru desde novo, e sempre os olhares que tem nos flashbacks do Jiraiya por Orochimaru não é um olhar de admiração, mas sim de preocupação, por entender que ele precisa de alguma ajuda, porque ele perdeu os pais, ele está traumatizado com essa questão de morte, e ele começa a correr atrás. Tanto que quando ele vê a Tsunade de luto e o Orochimaru se afundando na ideia dele, ele se vê arrependido porque ele tem uma missão que é maior do que as pessoas que ele ama e tem como família. Eu acho que cada um dos Sanins encara a guerra de uma forma diferente, né? A Tsunade, ela se perde, ela começa a apostar, desiste de tudo por um tempo. O Jiraiya se motiva ainda mais a encontrar o Salvador. E o Orochimaru vira totalmente autocentrado. Ele só pensa nele. Ele pensa que o mundo não tem mais salvação. E se o mundo não tem mais salvação, então ele só pensa nele. Cada um reage de uma forma à guerra. Eu acho que o Jiraiya era uma cola dentro do time. Cara, pra mim, a Tsunade nunca gostou do Orochimaru. Ela chegava a odiar ele. Então ficava ali o Jiraiya tendo a esperança do Orochimaru voltar. Inclusive, até hoje, ele não voltou, digamos assim. Ele continua tendo propostas egoístas. Ele não é uma pessoa confiável ainda, eu acho. A Tsunade, ele gostava muito da Tsunade, a Tsunade gostava muito dele. Então ele meio que era uma cola pro time, sabe? Eu acho que o Orochimaru, ele era muito apático porque ele nunca teve a ajuda que precisou do Jiraiya. Ele sempre teve uma sensação de débito do Jiraiya com ele. Ele nunca se abriu com o Jiraiya, porque eles não tiveram tempo para isso. Eu acho que quando o Jiraiya é introduzido na história, eles dão uma humanidade maior pro Orochimaru também. O Orochimaru, ele era egoísta, ele era traiçoeiro, ele era frio, e ele tinha propósitos egoístas, ele só queria instaurar o caos e aprender jutsus para ficar poderoso. E quando o Jiraiya é apresentado na história, a gente entende também mais o Orochimaru. É aquela coisa do Yin Yang o tempo todo em Naruto. O Naruto faz a gente entender o Sasuke faz a gente entender o Naruto, a Ino faz a gente entender a Sakura faz a gente entender a Ino, e o Orochimaru faz a gente entender melhor o Jiraiya, e o Jiraiya também faz a gente entender melhor o Orochimaru. A gente entende todo o trauma que ele teve em perder os pais, todo o trauma dele em crescer em um mundo de guerras, e se fechar cada vez mais para si mesmo por conta disso. Ele passa de ser simplesmente um vilão, que mais tem propostas autocentradas, para passar a ser um personagem completo, um personagem que tem motivações e tem traumas e tem tristezas.
Mas eu acho que a relação do Jiraiya e do Orochimaru sempre foi uma amizade unilateral. Acho que, como vocês já falaram aí, o Orochimaru sempre foi muito apático ao Jiraiya, entendeu? Cara, então, eles tinham aquele companheirismo de guerra, porque eles sempre lutavam juntos, se entendiam, mas o Orochimaru era o Orochimaru, frio. Mas é aí que tá. O Orochimaru, ele era frio, mas ele tinha uns momentos de humanidade. Ele era totalmente apático ao Jiraiya, mas ele não era totalmente apático ao Sasuke. Ele não era totalmente apático ao Hiruzen. O Orochimaru, ele era um Peaky Blinder, frio e calculista. Eu queria dizer que uma coisa que as pessoas não falam muito é que o Jiraiya sempre foi uma pessoa que tenta extrair o melhor das pessoas, sabe? Ele foi uma pessoa que conviveu com pessoas terrivelmente cruéis. O Orochimaru claramente é o maior vilão de Naruto, porque ele simplesmente não se converte, ele é imune a discurso no Jutsu. E foi exatamente uma pessoa que o Jiraiya tentou a vida toda resgatar. Ele tenta extrair o melhor das pessoas. Cara, a luta contra... Eu tava falando com a Mari, né? A luta contra o Pain, ele era totalmente implacável. O Jiraiya, quando investigou o Pain, o cara falou que o Pain matou o Hanzo e todos os familiares dele, inclusive bebês. E aí, sabe o que o Jiraiya faz na luta deles? Trata o Nagato como se fosse uma criança, como se fosse a mesma criança que ele abandonou em Megakuri, sabe? Ele pergunta, poxa vida, Nagato, que coisa, né? Ai, esse Nagato. Poxa, Nagato, vamos parar. Fica todo mundo pedindo pra você parar. Não, mas é sério, ele tenta extrair o melhor. E, tipo, eu acho incrível. As pessoas fazem coisas horríveis. E o Jiraiya, ele tenta extrair o melhor da pessoa. É basicamente isso que ele faz. O melhor do Jiraiya, pra mim, não é nem essa parte aí. É como ele devotou a vida dele toda pra Konoha e pra, tipo assim, pro destino dele. O Jiraiya sempre foi um professor muito duro, apesar dele ter esse tom de comédia e tudo mais. Ele foi sempre muito rigoroso. O jeito que ele resolveu ensinar de vez Naruto o jutsu de invocação foi jogar o menino do penhasco, entendeu? É tipo assim, ou você aprende ou você morre. É muito engraçado, é um contraste com a personalidade dele. Eu acho que a cena do penhasco, ela não mostra só que ele era um professor duro, mas mostra que ele tinha plena confiança no Naruto. Ele tinha certeza que o Naruto iria conseguir. Não, ele teria jogado o garoto do penhasco, né? Obviamente. Ele tinha certeza, ele tinha plena confiança no Naruto. Ele sempre teve. E olha que ali, ele tinha acabado de conhecer o Naruto, né? Ele não conhecia o Naruto tão profundamente quanto as pessoas que conviviam com ele. Mas ele sempre teve muita certeza que o Naruto conseguiria. Não, e aquele também o treino do Rasengan, o Naruto faz o que todo aluno quer fazer, né? Que é facilitação, que é macete. Aí ele fica perturbando o Jiraiya, falando, pô, explica de novo como é que faz isso, não sei o quê. O que o Jiraiya fala pra ele? Pau no seu cu. Naruto. Proteção é importante, mas algumas coisas tem que aprender a fazer sozinho. E, tipo assim, eu acho que ele levou isso na vida dele toda, sabe? Eu queria perguntar uma coisa pro Alê, porque quando eu assisti, eu já era mais velha, já sabia toda a história, né, praticamente. E eu queria saber do Alê se nesse momento em que o Jiraiya aparece na vila, eles dão vários indícios de que o Naruto é filho do Minato. Mas acho que, se eu me recordo bem, até então ninguém tinha dito explicitamente que o Naruto era filho do Minato. Eles começam a dar esses indícios quando o Jiraiya aparece na história. Quem assistiu na época, você que assistiu na época, você já sabia que o Naruto era filho do Minato? E, mano, tinha essa dúvida na primeira vez que a gente assistiu. Só que, cara, o clássico, ele repete várias vezes, tá ligado? Assisti várias vezes. Era um genjutsu que a gente sofria quando criança. A gente tinha que assistir o clássico várias vezes. Então meio que se tornou algo natural, tá ligado? Tipo, assim, a gente já tava confiante, porra, é óbvio que o Naruto é filho do Minato. Mas nas primeiras vezes tinha essa dúvida assim um pouco, tá ligado? Mas pelo menos eu, entre meus amigos, a gente podia ser imbecil? Podia. Mas a gente tinha, assim, umas dúvidas no começo, sim. Não, e o Jiraiya também, ele criou uma ponte do Naruto com o Minato. Porque, tipo assim, obviamente o Naruto, ele admirava todos os Hokages, né? Que ele queria ser um. Mas o Jiraiya, quando ele comparava ele com o Minato, ele não queria botar o Naruto pra baixo porque o Minato é um gênio. Ele queria que o Naruto se inspirasse no pai dele. Então, tipo assim, ele não contava pro Naruto que o Minato era o pai dele, mas ele queria que ele visse ele como uma forma de inspiração, querendo ou não, sabe? Até quando ele ensina o Rasengan pro Naruto, ele fala que o Minato inventou o Rasengan e o Rasengan é um dos jutsus mais difíceis de se fazer. E o Naruto fica absolutamente impressionado com isso. Ele fala, nossa, ele foi o melhor. Um dos jutsus mais difíceis de fazer. E aí depois todo mundo faz. Feirinha do Rasengan, pega aqui pessoal. O seu Rasengan. Ah, não, gente, quando o Konohamaru me apareceu na invasão de Konoha, fazendo Rasengan, eu falei, ué, esse jutsu não era muito difícil de fazer? Vai, Gabi, liga seu microfone e dá a risada. Todo mundo aqui tem que rir do Rasengan, vai.
Tá bom, deixamos nossa risada. Você aí que tá ouvindo, deixe sua risada aqui. Deposite sua risada e pegue um Rasenga de brinde. A história do Jiraiya é a história do fracasso em si. O episódio que começa a contar sobre a história do Jiraiya, que ele conta pro Naruto que ele foi discípulo do Hiruzen e tal, o nome do episódio é Jiraiya, o potencial fracassado do Naruto. Porque é isso que o Jiraiya é. Jiraiya é a representação do fracasso. Porque tudo na vida dele foi um grande fracasso. As pessoas costumam falar que a Tsunade ia aceitar o Jiraiya depois, mas, cara, provavelmente não, porque a história dele é exatamente sobre fracasso. Isso tanto é verdade que quando ele morre, ele pensa nisso. Ele fracassou em conquistar a Tsunade, ele fracassou em trazer o Orochimaru de volta. O único acerto dele foi o Naruto. E ele parte em paz, porque ele sente que ele conseguiu levar o Naruto pro caminho de revolução que ele tinha. Ele, no final, ele conseguiu o objetivo dele de guiar o revolucionário. Esse foi o único acerto que ele considera que ele teve na vida. E o mais interessante pra mim, sinceramente, o Jiraiya e o Naruto representam o extremo de o bom aluno supera o mestre. Porque o Naruto superou o Jiraiya em tudo. Não é só modo Senin, poder. O Naruto, ele conseguiu superar o crush dele de infância. O Jiraiya nunca conseguiu fazer isso. O Naruto, ele conseguiu trazer o amigo dele de volta. O Jiraiya nunca conseguiu isso. O Naruto conseguiu salvar o mestre dele. O Jiraiya não conseguiu fazer isso. Tudo que o Jiraiya não conseguiu, o Naruto conseguiu. É por isso que ele é o potencial fracassado do Naruto, entendeu? E isso não faz dele menos, isso faz dele mais humano possível. O Jiraiya, como eu falei, ele é a representação do fracasso humano. O Naruto serve exatamente pra isso. Quando as pessoas falam que o Jiraiya não viu o Naruto virar Hokage, é sobre isso, entendeu? Porque o Naruto, ele não precisa ver o Naruto virar Hokage. Pra mim, ele já sabia que o Naruto ia virar Hokage. Quando ele morreu, ele deixou todo o discurso dele final. É como se ele desse tudo nas mãos do Naruto e ele falar, cara, eu tenho plena confiança de que o Naruto vai conseguir, entendeu? E outra coisa também que eu queria apontar é que, no final das contas, a profecia do Sapio pro Jiraiya, que ele guiaria o revolucionário, vale tanto pro Nagato quanto pro Naruto. Porque ele foi mestre dos dois, um guiou pra destruição e outro guiou pra paz. Eu acho que, na verdade, todos os discípulos dele, tirando os figurantes lá que eram da equipe do Minato, que a gente não sabe quem é, mas todos os discípulos dele pegaram um pouco desse destino dele, porque o Minato deu a luz ao Naruto, então o Minato deu a luz ao revolucionário. O Nagato foi o revolucionário pro mal, né, que guiou o mundo pra guerra. A Konan também foi pro lado do Nagato, né, que guiou o mundo pra guerra. E o Yahiko, o objetivo dele era trazer a paz, ele era um pacifista, ele criou a Akatsuki para guiar o mundo para a paz também. Todos os discípulos dele pegaram um pouco dessa profecia dele, mas o Naruto e o Nagato foram as duas faces da mesma moeda, né? Foram os dois revolucionários que guiaram um pro bem e o outro pro mal. Cara, o Nagato é revolucionário porque ele fez o Naruto questionar, entendeu? Se o Nagato não tivesse feito o que ele fez, Naruto nunca teria sido capaz de conhecer a dor do Sasuke, nunca teria feito os questionamentos que ele fez. O Naruto vivia no mundinho dele ali de Konoha. Toda a história do Naruto é sobre sair desse mundo e ver outros horizontes, entendeu? Que também é a história do Jiraiya, porque ele fala, né? O sapo no meio do oceano, eles veem outros horizontes. Então, o Nagato, eles se chamam de irmãos, porque o Jiraiya foi meio que um pai dos dois, e porque os dois são discípulos do Jiraiya, de uma forma que eles foram levando o nível dele, né? E por eles serem irmãos, o Nagato também é revolucionário exatamente por isso, porque um irmão ensina o outro. O Nagato ensinou o Naruto. Lógico que não foi a melhor forma de ensinar, né? Mas o Naruto mesmo fala isso, que ele aprendeu muito com o Nagato. Ele fala isso pro Obito, ele fala isso pra todo mundo que ele conhece depois. Aliás, a morte do Jiraiya, o próprio Kishimoto fala isso, se eu não me engano, em uma entrevista, que a morte do Jiraiya era necessária pro Naruto entender o Sasuke. Porque antes disso, ele queria trazer o Sasuke de volta, mas ele não entendia a dor dele porque ele fazia o que ele fazia. E ele só começou a entender o Sasuke a partir da morte do Jiraiya, que ele compreendeu o que era realmente perder uma pessoa próxima. Porque o Naruto tinha perdido os pais, mas ele era um neném, ele não tinha conhecido os pais de fato. O primeiro laço muito importante que ele perdeu na vida foi o Jiraiya. E a partir daí ele começa a entender profundamente o Sasuke. E ele continua querendo trazer o Sasuke de volta, mas agora entendendo a dor dele. Que é a filosofia tanto do Pain quanto do Jiraiya. Eles se entenderam pela dor. Então, no final, a filosofia de entendimento pela dor também se aplicou ali. O problema do Nagato é que ele queria forçar essa dor, né? Esse que era o problema dele. Ele distorceu completamente o que o Jiraiya quis dizer. Foi o que eu falei. Eu acho que a filosofia do Nagato, apesar de totalmente errada, é bem realista se você pensar na realidade em que a gente vive.
A gente só tá falando bem do Jiraiya aqui, mas eu tenho uma crítica a fazer a ele. Porque as pessoas falam que o Hiruzen não cuidou do Naruto, deixou o Naruto passar fome, não cuidou dele e tal. Mas, gente, quem tinha parte dessa responsabilidade também era o Jiraiya. O Jiraiya era padrinho do Naruto e ele ficou 13 anos sem ver o menino, sabe? E ele não foi escolhido como padrinho do Naruto à toa. Ele tinha até a chave do selo da Kyuubi. Então, assim, ainda que ele estivesse fazendo uma coisa importante, ele tava vigiando o Orochimaru também pra vila, né? Defende, Alexandre, defende o Jiraiya aí, vai. Eu vou defender. Sabe por que ele não fez isso? Por causa da profecia que pra ele ainda tinha que ser cumprida. Ele largou a vida dele toda pra profecia, tá ligado? Ele largou a menina que ele amava, ele largou a vila que ele amava e ele tentava fazer um corre em ver o negócio da profecia, ver o negócio do Orochimaru pra vila, pra poder também tentar um dia recuperar o Orochimaru e também vigiar Katsuki. Então, gente, tinha coisa pra caralho pra fazer que era muito maior do que ele. Vocês acham mesmo que ele não se sente culpado pela morte do Minato? Que ele não se sente culpado por ele não estar protegendo a vila quando ele precisava proteger? Dá pra traçar um paralelo perfeitamente com o Sasuke em Boruto. Porque, pra mim, os dois, eles fazem isso. Eles não voltam pra casa porque eles sentem que eles não merecem ter um lar. Uma pessoa que passou por perda a vida toda, não fracassou a vida toda, não conseguiu evitar a morte de pessoas queridas, ela acha que ela não merece ter laços. Eu entendo que ele sentia culpa, mas se eu não passo pano pro Sasuke ter deixado a filha dele durante tantos anos só com a Sakura, eu não vou passar pano pro Jiraiya. Eu acho que ele tinha uma responsabilidade com o Naruto, sim, e ele demorou muito pra cumprir essa responsabilidade. O Sasuke também, né? O Sasuke agora tá correndo atrás da merda que ele fez, claramente. Por mais que ele tenha os motivos dele, ele sabe que ele errou. Acho que ele não tá errado, não. Defendo meu menino, meu raio de sol. Tá errado, sim. Você tem que aprender a balancear as coisas, não é passar pano pra quem você gosta. Eu passo pano pros meus faves, sim, e me julguem por isso. Quero nem saber. Não, tipo, toda a questão do Jiraiya em relação a esse abandono, entre aspas, de Naruto, eu entendo tudo isso. Eu também entendi que ele não foi atrás de Naruto pela culpa e tal. Eu acho que ele teve deixado 13 anos o Naruto. Eu acho que, tipo assim, é desproporcional a crítica que as pessoas fazem em relação ao Hiruzen, que era Hokage. Tinha uma vila inteira pra comandar, vários outros órfãos pra cuidar. E as pessoas querem cobrar isso do Hiruzen. E ninguém quer cobrar do Jiraiya, que tinha uma responsabilidade em relação ao Naruto maior do que o Hiruzen, porque ele era padrinho dele. Se o Hiruzen ele tinha uma vila pra cuidar, o Jiraiya ele tinha o mundo pra cuidar, filho. Ele tinha que cuidar do futuro, Ah, não, Alexandre. do passado. Gente, no mundo de Naruto, cuidar é você fazer a criança aprender a se virar por conta própria. Porque eles vivem num mundo que as pessoas morrem num piscar de olhos, entendeu? Então você cuidar pra eles é você ensinar a pessoa a se defender. Até ela criar outros laços também pode ser um pouco de cuidar. Então, assim, o Jiraiya, ele só não cuidou do Naruto no sentido de fazer ele se sentir querido e especial, como o Hiruzen fez. O Hiruzen tentava fazer o Naruto se sentir querido. Sim, eu concordo. Eu acho que ele errou em relação ao tempo que ele demorou pra encontrar o Naruto. Gente, 3 anos é muita coisa. Ele perdeu a infância inteira do Naruto. Então, assim, eu não passo pano pra isso de jeito algum. Não, ele não acho que ele fez isso de forma egoísta. Aí que tá. Ele não foi como se ele só quisesse abandonar o Naruto. Ele tinha outras coisas pra fazer. Mas acho que ele tinha que ter... Ele cresceu sem conhecer nada sobre o passado dele. E não era obrigação do Hiruzen falar sobre isso também, entende? Acho que é desproporcional a crítica que eles fazem em relação ao Hiruzen e em comparação com o Jiraiya, que tinha, pra mim, mais responsabilidade com o Naruto do que o Hiruzen tinha. Ah, com certeza. Mas é que o negócio é atacar idoso, né, Maria? Me perdi no personagem, galera. A minha função é atacar idoso. Não, mas aí você deu uma preferência aí, né? O Hiruzen é mais idoso que o Jiraiya, então... Eu queria apontar mais uma inconsistência aí. E aí agora eu vou mexer no vespeiro, tá? Já tô me despedindo aqui. Se eu morrer, vocês já sabem o que aconteceu. Que o Itachi, depois que ele massacra o clã e vai embora pra Akatsuki, ele teoricamente estava vigiando a Akatsuki para a Folha, né? Só que... cadê essas informações? Cadê as informações da Akatsuki pra Folha? Porque quando a Akatsuki começa a perseguir o Naruto, eles não sabem nada sobre a Akatsuki, basicamente. Especula-se que ele tava passando essas informações pro Jiraiya. Mas e cadê? Cadê que o Jiraiya também não sabia de nada? Gente, pelo amor de Deus, o Itachi matava outros Jinchurikis e não chegava informação nenhuma em Konoha. O Jiraiya se matando pra conseguir uma informação em Konoha e o Itachi. Que gente! Tava todas as pessoas batendo meu clã aqui, agora eu batei com outros Jinchuriki e as informações não chegam. Cadê? Itachi tá matando Jinchuriki, Itachi tá matando criança. Não, gente, não, mas eu tô só investigando. Gente, é por Konoha, eu juro! É por
Konoha. Mas não vai chegar nenhuma informação, não vou ajudar em nada. Itachi tá esfaqueando a mamãe. Itachi tá matando uma família aqui, Itachi tá matando criança. Ah, não, mas é que eu tô investigando, gente, eu tô investigando. Não, mas agora falando sério. O Jiraiya, quando ele vai conversar com o Naruto, depois do Vale do Fim, que o Naruto fala que ele quer trazer o Sasuke de volta, o Jiraiya diz que a Akatsuki não vai atrás do Naruto em até 3 anos. Então, acho que talvez essa informação tenha sido o Itachi que passou pra ele. Mas ainda assim, né, era uma informação muito nas entrelinhas, porque o resto ele teve que ir atrás sozinho. O Itachi não fez o trabalho dele de passar a informação corretamente. Cara, eu penso que talvez... Eu não acho que ele passaria informação pro Jiraiya, tá ligado? Eu acho que o Itachi passaria informação pra pessoas que sabiam a verdade sobre ele, que são Danzo, Hiruzen e os conselheiros. Hiruzen, eu não lembro assim dele saber alguma informação pela Akatsuki todo esse tempo que ele ficou vivo. Se ele mostrou que ele sabia alguma informação antes do Jiraiya chegar e contar, não pareceu. E o Danzo, obviamente, se ele recebesse alguma informação, foda-se todo o resto, ele ia aprender a informação pra ele e fazer o que ele quisesse com essa informação. E os conselheiros são irrelevantes. Então, assim, a questão toda é se o Hiruzen recebeu alguma informação sobre a Akatsuki, entendeu? Eu acho que essa teoria aí de que o Jiraiya sabia sobre a Akatsuki por causa do Itachi é totalmente invalidada, porque o Jiraiya sempre deixou claro que ele sabia porque ele investigava o Orochimaru. Assim, é um furinho de roteiro, né, querendo ou não, porque se ele entrou na Akatsuki pra passar alguma informação, deveria ter deixado alguma informação, pelo menos, que foi vazada, pelo menos. Papel do Itachi na Akatsuki pro Konoha. Resumindo, o Itachi só teve 2 batalhas no Naruto em vida. Uma correndo do Jiraiya, que foi uma corrida, uma fuga, e a outra ele foi bater no irmão mais novo e morreu. Teve o Kabuto. E morreu de tuberculose. Teve Então contra o foram Kabuto. 3. Não, mas do Kabuto ele foi renascido. Ele foi... Ah, você tá falando Falando assim... em vida. Ele falou em vida. Em vida. Gente, vamos falar aqui. A gente não vou falar mais do Itachi, não. Vou falar sobre o Jiraiya. Não quero falar mal do Itachi, não. Vou deixar quieto. Deixa guardado pra testamento nosso, qualquer coisa. Essa fala. Esse vai ser o hora de banho do episódio. Você bota lá no final. Esse foi o preview, foi só o gostinho da hora de banho de hoje. E agora, pra fechar o episódio de hoje, vamos falar de Jiraiya Best Friend, porque tem que ter uma lutinha, né, pra gente avaliar. Eu dou... Puta merda, que luta. Eu dou 9 de 10 pra essa luta, porque o Jiraiya morreu. Eu dou 10 de 10 porque o Jiraiya morreu como um herói. Grande homem. Alexandre falando do Jiraiya pra chorar tio. E, cara, ele além de morrer como herói, ele deu a vida pra cumprir a missão dele, que era ter informação. Então, além de ser uma luta que ele venceu moralmente, ele concluiu o que ele tinha que fazer. Então, 10 de 10. E ele ainda jogou um enigma ali no final, nas costas do sapo. Inclusive, eu queria fazer uma crítica aqui. Ele podia muito bem ter escrito nas costas do sapo, que é: precisamos do Shino do Gai em Konoha. Acabou. Ia acabar Naruto se puder ali, entendeu? Perdeu tempo escrevendo sobre o segredo de Pain. Pelo amor de Deus. Ele tinha que falar comigo de quem tá lendo. Perdeu uma grande oportunidade. Ah, não, Alexandre. Ah, não, Alexandre. E você, Mariana, o que você escreveria nas costas do sapo? Eu escreveria pau no cu do Dão. Pau no cu dos conselheiros, pau no cu do Deus, eu quero mais é que o mundo se foda. E agora vocês, vamos jogar essa pergunta pro público. O que você escreveria nas costas do sapo no final da sua vida? A melhor resposta vai receber um pix de 5 centavos. Isso aí, que foi o nosso pagamento do último episódio. Mas, gente, agora fala sério, fala aí da luta. A gente só falou merda sobre isso. Cara, eu gosto muito dessa luta porque eu sou apaixonada pelo modo Senin. São poderes extraordinariamente apelões, tanto é que tem limitações, né? Limitação de tempo, limitação de... O próprio Jiraiya era o modo Senin completo, porque ele precisava dos sapos pra reunir energia natural pra ele enquanto ele tava voltando, ele precisava juntar as mãos em batalha. É um modo que exige muita habilidade de um ninja. E por isso eu gosto muito de ver habilidades. Eu não gosto de ver poderzinho, quem tem o Rasengan mais poderoso, porque isso aí é coisa de Dragon Ball, né? Eu gosto de ver... Não, sério, eu gosto de ver estratégia, sabe? O jeito que o Jiraiya aproveitou todo aquele ambiente de Megakure, que é todas aquelas tubulações, toda a planta de Megakure é muito estreita, né? O jeito que ele aproveitou isso foi incrível. Eu acho que também tem uma outra parada sobre o modo Senin, que não é aproveitada nem um pouco na história, porque ela é muito apelona, que toda a parte no anime, agora, aparece alguém que absorve chakra. Se alguém absorver o chakra do modo Senin, a pessoa vira um sapo, porque não consegue controlar. E o Naruto nunca fez isso com nenhum Otsutsuki. Ele não fez isso com ninguém que absorve chakra. Ele realmente tem uma arma pra acabar com a pessoa que absorve chakra.
E ele não usa. Por quê? Porque a Kyuubi tem ciúme do jutsu. Eu tenho uma pergunta. Se os insetos do Shino absorvessem o chakra sábio do Naruto, os insetos virariam sapinhos com asas? Não, porque é uma energia da natureza e eles já são bichos, então como é que bicho ia virar bicho? Eu prefiro Tu acreditar te- que sim. Com licença, Luciana, mas eu prefiro acreditar que sim. O meu mundinho é esse, você não vem atrapalhar minhas fantasias. Refutada. Mas voltando pra luta do Jiraiya contra o Pain. Cara, essa luta, antes da luta começar, quando o Jiraiya invade não vou falar em japonês, Vila da Chuva. Foda-se. Cara, já tem a abertura. E a abertura já canta tudo o que vai acontecer. Gente, aqui no meu coração, quando eu era jovem, eu vi aquilo, que eu me debulhei em lágrimas. E eu também já sabia que o Jiraiya ia morrer antes dele morrer por causa da abertura. Maldição de todo otaku. Mas, cara, luta muito foda. Perfeita. Cara, a sexta temporada de Naruto foi a melhor fase da minha vida. E a melhor fase dos animes que tem. Não tem um anime que bateu tão bem a sexta temporada do Naruto, tá ligado? Junto com a sétima, né, que pega o Pen. Não tem como. E, caraca, é muito bem feita a luta. O Jiraiya, ele é muito estratégico. Ele faz uma coisa que nunca vi ninguém fazendo uma luta, que é saber fugir na hora certa pra poder fazer um plano. É verdade. Porque as pessoas fazem planos durante a trocação de soco em milésimos de segundo. Jiraiya não, ele, porra, vou tirar um tempinho aqui pra pensar, pô, dá licença aí. Mete o pé. Mas essa luta tem muito maus tratos aos animais. Eu tenho sempre que fazer essa denúncia. Na verdade, essa luta é rinha de animal, né? É rinha de animal. Porque o sapo fica todo ferrado lá com aqueles cachorros que se divide, morde o sapo todinho. E aí, na cena seguinte, o sapo já tá recuperado. Pra você ter noção, só os sapos que realmente são animais, porque aquilo ali é tudo bicho morto, que tem os bichinhos travados e o olho de Rinnegan, porque são cadáveres. Engraçado que são cadáveres, mas quando o Jiraiya paralisa lá, mata os Pain, eles sangram. Fiquei tipo, ué. Mas ué, como assim? Cadáver tem sangue, filha. Ué, ele meio que revive, entre aspas, o negócio com o chakra, tá ligado? Tudo tem limite, Gabi, na vida. Tudo tem limite no roteiro. Dá licença pro Kishimoto, licença poética. Tem que ter sangue no luta. Não, mas falando sério, o estilo do Jiraiya, como o Eli falou, ele dá licença que eu vou dar um tempinho pra pensar. Interessante também que o Jiraiya lutando é muito como a gente também, né? Porque ele tá ali apavorado totalmente. Ele tá enfrentando um cara que matou o Hanzo sozinho. Ele tenta fazer piada o tempo todo pra ele mesmo se acalmar. E isso é muito o que eu faria, sabe? Tentar fazer umas piadas aqui pra poder fingir que eu não tô perto da minha morte certa. E o final da luta também, cara, o Jiraiya, ele perde a garganta dele. O Pain esmaga a garganta dele. Ele não pode mais falar. E ele continua lutando. O Kishimoto tentou dar um grau de comicidade pra essa cena, pra essa luta. Porque essa luta é bem pesada, né? Só que ele dá um grau de comicidade no próprio Jiraiya. O jeitinho que o Jiraiya corre, é engraçado. Aí, os sapinhos discutindo por causa da janta que vai atrasar. É engraçado. Ele tenta dar esse equilíbrio aí pra gente não chorar tanto com a morte do Jiraiya, mas não funciona muito, não. Mas a luta do Jiraiya, cara, ele finalmente alguém faz jus ao estilo fogo. E o estilo fogo do Jiraiya simplesmente anula os ataques de papel da Konan. Mas é que o Jiraiya, ele mistura o estilo fogo dele também com aquele óleo de sapo que amplifica o estilo fogo. Tem também um Suiton que simplesmente decepa uma das invocações do Pei. Gente, essa luta é absolutamente linda. O Jiraiya chega a matar 3 caminhos. E, na verdade, o caminho animal, ele mata 2 vezes. Mas ele mata 3 caminhos. O problema é que o Pain tem aquela porra daquele caminho que ressuscita todo mundo, né? Roubado pra cacete. Mas, cara, o Jiraiya sozinho conseguiu matar 3 caminhos que conseguem enxergar 360 graus, entendeu? Então, assim, ele foi muito foda nessa luta. Tem noção de que o Jiraiya, ele fez o Pain mudar o caminho animal, né? Tipo assim, o Pain sempre teve todos os caminhos certinhos, aí no final da vida ele teve que mudar o caminho animal, porque o Jiraiya obrigou ele a fazer isso, entendeu? Tipo assim, o Jiraiya, ele foi um verdadeiro desafio pro Pain. O próprio Pain, quando acaba a luta, ele fala, se ele conhecesse nosso segredo, a gente tava fudido. Porque, cara, se ele conhecesse o segredo, ele mataria o caminho que revive de primeira, que é o que todo mundo faz. Estrategicamente, você mata acho que é o Naraka, né? E aí já era pra ele, né? O Jiraiya fez o Pain arrumar outro corpo, pintar outro cabelo, pintar mais 20 unhas, botar mais não sei quantos piercings e uma roupinha nova. Fazer toda uma roupinha nova. Ele deu prejuízo pro Pain. Isso já é muito válido. Prejuízo para uma instituição que já não pagava muito bem seus funcionários. O Voice Maker já tinha apontado isso. Mas eu queria também apontar que o sapinho lá, o Saku,
ele fala que o Jiraiya, quando ele escreveu a mensagem nas costas dele, o coração dele já não estava batendo. Isso é o quanto que Foi Kishimoto o Pen. escreve pra mostrar como o Jiraiya ele é determinado, sabe? Ele é tão determinado contra o Naruto. Se o Naruto é tão determinado assim, é uma grande parte do Jiraiya também. Mas vocês acham que teria sido mais útil o Jiraiya meter o pé com as informações que ele tinha? Ele realmente precisava voltar lá pra confirmar? Você acha que ele não aceitou a morte dele muito fácil? O que vocês acham? Não, eu acho que ele queria. O objetivo dele era conseguir mais informações. E o que ele conseguiu foi descobrir que os caminhos eram só caminhos, que tinha alguém controlando. Isso foi importante pra depois o Naruto derrotar o Pain, né? Cara, o Fukasaku passou todas as informações que ele sabia. Toda a questão do Rinnegan ter 360 graus. Toda a questão do Rinnegan são 6 caminhos que eles conheciam. O que cada caminho faz. O Fukasaku passou todas as informações pro Naruto. Se o Naruto venceu o Pain, coloca muito na conta do Jiraiya. Não, mas o que o Oli tá falando é no final. Porque o Fukasaku ele já sabia sobre o negócio dos olhos antes dessa luta final em que ele morre. Aquele finalzinho ali, se ele conseguiu informações relevantes o suficiente pra morte dele. Eu acho que, cara, ele já tava disposto a morrer, né? Ele já sabia que ele ia morrer, até porque ele já tinha passado a chave do selo da Kyuubi de volta pro Naruto. Então eu já sabia que ele ia morrer ali. Mas assim, acho que no final a morte do Jiraiya foi o que a gente falou. Foi mais importante pro Naruto entender o Sasuke. Então essa morte era necessária, assim. Eu não queria que fosse, gente. Vocês não estão entendendo. Eu tô querendo aqui justificar alguma justificativa porque ele não merecia ter morrido. Não tinha que morrer, meu menino. Cara, eu falei, Um né? minuto de silêncio, um minuto de silêncio. Vamos encerrar o episódio antes que eu fique bad de novo. Ontem eu fiquei de luto o dia todo. Eu nunca vi o Ale chorando. Cara, ontem eu chorei muito no episódio Cara, o tempo todo tava triste. Eu fiquei muito triste. Aí eu chorei na hora do picolé de novo. Porra, Iruka. Como é que pode, né? Uma porcaria de um picolé fazer a gente chorar tanto? Que ótimo. Merda. Eu não quero chorar com personagem 2D. Me deixa em paz. Bom, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio especial, que não teve quadros, foi mais uma conversa. A gente também quer testar esse formato pra ver se vocês gostam. Mas o que não pode faltar é os comentários, né? Então a gente vai ler os comentários de vocês, porque tendo quadros ou não tendo quadros, a opinião de vocês é sempre importante. Puxa saco. Puxa. Eu só puxo saco da minha família flashback mesmo, não tô nem aí. Meu único erro é amar demais. Antes de ler os comentários, eu quero fazer a nossa defesa aqui dos nossos ataques ao Tobirama, porque fomos muito criticados por criticar o Tobirama, e eu quero dizer que eu não retiro nada do que eu disse. Eu também mantenho um pouco, em partes. Teve partes, eu peguei um pouco pesado em algumas coisas, realmente. Mas estamos aí, né? Tudo no humor, na zoeirinha, pá. Não, falando sério agora, a maioria das coisas que a gente não falou sério. O Ali fez comparações que claramente eram de sacanagem. Mas, enfim, gente, ninguém odeia o Tobirama aqui não, tá? A gente só tem críticas a fazer. Algumas pessoas foram defender o Tobirama, falaram que a gente não comentou algumas coisas, então eu vou comentar aqui, pra ser justo, né? Basicamente, eles falaram que o problema do Tobirama é que quando o Madara foi embora, os Uchihas não foram junto com ele, mas existia uma minoria que já tava planejando uma revolta, então ele tinha, assim, motivos pra continuar com essa desconfiança dele, porque o Hashirama tinha morrido e ele tinha que lidar com essa minoria sozinho. E realmente a gente esqueceu de pontuar isso. Outra coisa também é que eles pontuaram que todas as mudanças que o Tobirama fez são boas, né? Deveriam ser mais valorizadas, porque são todas coisas que se mantêm até hoje. A Ambu existe até hoje, a Academia Ninja existe até hoje. O exame Chunin, apesar de ter mudado muito o método dele, é mais saudável e tal, mas ainda existe até hoje, porque, querendo ou não, por mais que tenha umas propostas assim que podem ser um pouco prejudiciais, eles são um mal necessário. A questão é que foi adaptando, né, mas quem fundou foi ele, de fato, foram essas estruturas que manteram a paz, então realmente isso aí, isso que é o Tobirama, ele foi um bom Hokage, sim. O problema é que a gente Não nem dou queria meu falar braço a tão mal do Tobirama assim, só que a gente se empolgou. E aí a gente só foi no flow. Sim, a gente não tem nenhum hater do Tobirama aqui, tá? A gente admira ele como Hokage. Eu realmente não odeio o Tobirama, eu até gosto dele. Só que eu me empolguei tanto nas críticas, porque quando fala de Uchiha eu me empolgo, que eu esqueci de apontar as coisas boas. Eu só fui na maldição do ódio aqui.
Eu continuo não gostando do Tobirama. Tenho ressalva pelos bons argumentos, porém ainda tá bom. Eu vou tentar dar um pouquinho do braço a torcer, mas não. O Ale, ele gosta de Cusão. aloprar. Ele gosta de aloprar. Pra evitarmos problemas no futuro. Sim, 70% das coisas que a gente fala aqui, vocês podem só ignorar, porque a gente só tá falando merda. Eu acho que, tipo, ele pontuou criou boas estruturas que repercutiram ruins. Por quê? É um mundo de ninjas que tava em guerra e tava todo mundo se matando. Não tinha muito o que fazer que não ia dar em morte e guerra. Tudo cuzão. Se ele tivesse mais tempo para ver as repercussões, eu acho que ele mudaria algumas coisas assim. E até bem porque ele era um cara inteligente. Mas, porra, pau no cu dele. Alexandre. Tá, enfim, seguindo. Tem alguém pra dar beijo hoje? Pra mandar beijo? Eu tenho que mandar um abraço, um beijo, um abraço para o amigo meu Eric. Se lembra quando eu falei lá no primeiro episódio que eu brigava de lutinha na escola de Naruto e tal? Então ele tá assistindo, começou a assistir os podcasts, ele reclamou que eu falei dele como se ele fosse o vilão, fazia bullying porque eu parecia o Rock Lee. Ah, ele que fazia, ele que criou Sim. toda a imagem do Rock Lee. Ele que criou toda a sequela na minha mente, mas relaxa, ele não é um vilão, ele é um amigo meu, quem se fala até hoje. Forte abraço, Eric, é nóis. A Chan, @ChanSenju, falou: Eu amei demais esse episódio, provavelmente meu favorito até agora. Amei a análise das lutas, as de Neji vs Hinata, me arrepiei. Morro de orgulho da menina. Vocês defendendo Hiruzen, perfeito demais. Meus fabs são Hiruzen e Hashirama. Enfim, a participação da Iris foi tudo de bom. Pô, a Iris Sim, foi muito obrigada por ícone. ter participado de novo, Iris. Forte abraço, Iris, tu foi brabo. A participação da Iris foi maravilhosa, gente. Ela combina muito com a nossa vibe. Inclusive, ela entregou uma pérola maravilhosa que é o Itachi toca o coração das pessoas com a espada. Essa parte jamais será esquecida. Highlight do episódio passado. A @FantasyUno falou: Não fala de novo, não. Não fica falando assim do velho que vai dar problema. Eu tô rindo muito. Eu tô apaixonada nesse episódio, principalmente a luta da Hinata e a parte do Tobirama. Queria muito opinar sobre, mas é muita coisa e acabar virando thread. Aí depois ela fez uma thread maravilhosa comentando sobre as coisas do episódio. Eu adoro quando vocês fazem thread, porque eu me sinto conversando com vocês, gente. Façam um thread pra comentar sobre o episódio, se vocês quiserem. A gente adora ler. A Kakaíra faz thread e eu tô sempre lá lendo. Torçando pra ela atualizar logo. Parabéns, galera. Assistiram onda nas threads. Aliás, teve gente que fez thread aí que ficou até de madrugada conversando com tu, né, Mari? Sim, eu fiquei um tempão conversando com a Kakaíra sobre a questão do Tobirama versus a questão dos Uchihas. E foi um debate bem interessante, porque a gente falou sobre isso e um lado conseguiu entender o outro no final. E o bom do debate é isso, é você conseguir mudar suas opiniões, ou até não mudar, mas pelo menos você entende melhor, né, o outro lado. O nosso padrinho, o Obito Daime, falou que a gente esqueceu de uma coisa importante. Ele falou assim: Olha, eu vou defender o Minato aqui, pois vocês deixaram o sensei mais rápido do mundo que nunca chega a tempo de salvar os seus alunos de lado. O Obito deu trabalho pro sensei, sim, mesmo fracassando total porque perdeu a Kyuubi. Enfim, saliento que sem Minato fazer a barreira contra aquela Bijudama, não tinha mais o inseto Burame para contar a história. Então, infelizmente, politicamente não temos tantos feitos do Minato para analisar o mandato, mas achei que o Relâmpago Amarelo foi deixado de lado. Quanto aos outros Hokages, nada a declarar. O Vitor Daime não fez comentários lá no post, ele falou no nosso grupo, mas ele falou umas coisas muito engraçadas também, que ele falou que o Ale falou que o Kakashi queria propor mudança, o Kakashi nunca quis propor mudança da juventude dele, isso é bem verdade. Nem a Rin ele queria salvar. Não, mas quando eu falei isso, do Kakashi queria propor mudança, eu me expressei mal. É que eu tô falando, o Itachi também não queria propor muitas mudanças. Eu queria falar, tipo assim, questão de talentos, tá ligado? Talentos, flores, primaveras, poderiam florescer em meio Você de queria contas. só arrumar mais desculpa pra defender a Tsunade. E o nosso padrinho, Obito Dami, também falou: Minha vida tem sido cancelar e descancelar o Ali. Naruto com full chakra de um bicho como Kurama e o pobre do Kiba sendo acusado de doping. Sou contra a argumentação. Concordo muito sobre a análise do Neji versus Hinata, compartilhando o mesmo sentimento de nostalgia do Ali. Essa luta é muito divisor de águas de profundidade do arco. Mais do que luta, já começou com um tom pesadíssimo de reflexões. Discordo de vocês e acho que o Neji despejando todo o rancor e amargura dele naquele discurso é sensacional. Ele desrespeitou até Sensei. Isso mostra que ele, em suas limitações hierárquicas do clã, era capaz de mostrar como aquele sistema de clã era ridículo. Eu acho isso muito foda. E a Hinatinha, pô, inspiração total. Foi ali que eu criei meu vínculo por tudo que ela despertou no Narutinho. E por não fazer corpo mole mesmo com medo. Adorei a parada de dar notas para as lutas. Episódio sensacional, vocês estão voando. Amo meu padrinho. Realmente, Muito obrigada, eu espero não decepcionar meu querido mestre.
O @CaioVisc4 falou: gostei muito do episódio, opiniões com embasamento e sempre jogando pros dois lados, se esquivando do hate. Mas lá está o Alê, sempre tacando foda-se e sendo imparcial. Por isso eu amo ele. Nota 0 pra luta do Kiba mesmo, não gostei daquela pouca vergonha. Respondendo a pergunta, Gaara vs Rock Lee perfeito, usa bem os flashbacks pra aproximação do Lee a nós, tem aqueles momentos B10 dos pezinhos, a persistência do fracassado, um momento que corta o coração, as falas do Guy eram pra ser de consolo, mas só foram facados no nosso emocional. Mas, pô, tem que ser imparcial mesmo, gente. O pessoal tem aqui tá pra ver nossas opiniões. Se eu for ficar sendo advogado de gente que fica falando, defendendo o Danzo, sabe? Defendendo o Hiruzi aí, pô, cadê aí? A @Hatake Kassenju 2. Ela fez uma thread também, comentando o que a gente falou, e eu achei muito bom que ela falou que o Orochimaru se escondendo no exame Chunin é igual aquela cena do Scooby-Doo, que ele tá disfarçado dentro de um avião e ninguém percebe que ele é um cachorro e não um ser humano. Ela foi muito sagaz de citar um grande filme, uma grande obra de Hollywood, que é o filme do Scooby-Doo. A Laurinha, @UchiHagan, falou: sem dúvidas foi o melhor episódio até agora. Amei as análises das lutas e a ideia de dar notas pra elas. E como sempre, o Alê Supremacy. Hoje é dia de banho, foi fenomenal. Amei o ponto de vista de vocês sobre cada Hokage e as observações sobre o Tobirama. Se as pessoas estão por mim, quem contra mim? Muito obrigada, galera. Eu tava aqui pra ser advogada do Hiruzen. Próxima vez eu volto a ser advogada do Kakashi. Kakashi, tadinho, tá apagadão no podcast, né? A gente quase não fala do Kakashi. Gabi, O episódio foi sobre o Jiraiya, né? Você quer que eu fale do Kakashi como? Isso não é desculpa não, porque eu consegui falar do Sasuke no episódio sobre o Jiraiya. Então, se você se esforçasse, você conseguia uma brecha também. Você fez isso por ser egoísta, né, Mariana? chamou de Orochimaru. Pra mim é um prazer me comparar com vocês, porque glorifica que eu Mas sou o diferente. O Kakashi, ele era um grande fã, ele era o fã número 1 do Jiraiya. Foi ele que desvendou o enigma praticamente. Ele falou, porra, livro? Esse aqui, galera. Ele apareceu do cu pra poder falar, não, gente, dá uma olhada nesse livro aqui. Ótimo, então aí, acabamos de falar do Kakashi. E acabou. Então é isso, não esqueçam de seguir a gente no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Vamos tentar fazer ele assim mais vezes. E é isso, gente, até semana que vem. E sobre o Tobirama, amando ou odiando, realmente ele é definitivamente um personagem de Naruto. Alexandre, pelo amor de Deus. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Um abraço, time.